Nós vamos ler, para abrir nossa reflexão, Romanos capítulo 12, depois vamos ler um trecho da primeira carta de Pedro, depois um trecho da carta aos Hebreus. Carta aos Romanos, capítulo 12, vamos ler dos versos 1 em diante. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. E o que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera com zelo e o que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu o retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, pois se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Vamos ler os versos 15 e 16. Hebreus 13, 15 e 16. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Amém. Amém. Pai, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre essa palavra e que ela produza fruto. Nós clamamos
no coração, na vida de cada irmão aqui, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Romanos, eu não sei se isso é pecado, tomara que não, é o meu livro preferido na Bíblia. E é um livro, não é o maior dos livros, evidentemente, a gente tem muitos livros grandes na Bíblia, mas Wycliffe disse, em certa ocasião, que Romanos seria uma introdução a todo o Antigo Testamento. Essa era a visão dele. E ele pensava que todo mundo que era preparado para o ministério, e os cristãos em geral, deviam decorar a carta aos Romanos. Todo mundo deve estudar profundamente a carta aos Romanos. Eu costumo dizer que ela é como um arquivo compactado. Pode parecer pequeno, mas quando você abre, tem muita coisa lá dentro. E realmente, quando a gente abre essa carta, é uma carta imensa, imensa. E o capítulo 12 é um momento crucial no argumento do apóstolo Paulo nessa carta. Porque depois de fazer a exposição muito densa do seu evangelho, do capítulo 1, versículo 18, até aqui no capítulo 11, versículo 36, Paulo começa a desdobrar algumas implicações práticas para a vida cristã do que o seu evangelho significa. E é aqui que nós vamos descobrir esse ponto que eu quero trazer para os irmãos hoje, a respeito do sacerdócio. Um novo sacerdócio está sendo estabelecido por Deus, e nesse novo sacerdócio, a renovação da mente tem um papel crucial. Mas por que um sacerdócio? Eu quero começar chamando a atenção dos irmãos para esse detalhe. Logo no primeiro verso, nós não encontramos essa referência ao sacrifício. Às vezes a gente não pensa muito no que isso significa, mas Paulo diz que a gente deve apresentar os nossos corpos, as nossas vidas físicas temporais nesse mundo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós vamos expandir e examinar melhor essas declarações. Mas eu quero chamar a atenção para o uso da linguagem do sacrifício para abrir a sessão de aplicação na carta. Porque nós temos aqui um rabino judeu falando sobre sacrifício. Do que ele está falando, irmãos? Deus está falando de uma instituição do Antigo Testamento. Ele está falando sobre os sacrifícios que nós encontramos no Pentateuco, particularmente em Êxodo, em Levítico. Está falando sobre toda essa instituição que agora finalmente chega a um clímax. Você pode pensar, e nós celebramos a ceia agora, que Jesus já fez o sacrifício. Mas Paulo está dizendo agora que nós temos que oferecer sacrifícios. Do que Paulo está falando, afinal de contas? Se Jesus já ofereceu o sacrifício. A gente precisa ter uma visão da carta aos Romanos para entender isso. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para dois aspectos importantes para entender o argumento, e aí a gente vai entender melhor Romanos 12. A primeira coisa é como o argumento de Paulo começa. Volta lá para o capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Veja aí na sua Bíblia, é importante você acompanhar os textos. Romanos capítulo 1, verso 18. Abra a sua Bíblia e olhe agora, por favor. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus manifestou, pois seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua divindade são vistos claramente desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens de homens corruptíveis, bem como aves, quadrúpedes e répteis, e foi por isso que Deus os entregou à impureza sexual, à concupiscência dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram a servir a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Irmãos, primeira coisa muito importante, Paulo começa enunciando um problema, e ele tem a sua própria explicação do que é a queda, combinando trechos diferentes do Antigo Testamento, referindo-se a Gênesis, referindo-se ao episódio do bezerro de ouro. Então ele fala sobre a troca da glória é referida no Antigo Testamento
com aquele episódio, no momento em que eles trocaram a glória do Deus verdadeiro, que estava falando com Moisés, pelo boi que come capim, pela imagem do boi que come capim. Então, na teologia da idolatria no Antigo Testamento, isso é muito claro. Aquele episódio é quase uma segunda queda na história bíblica. A gente tem a primeira queda em Gênesis e depois nós temos uma espécie de segunda queda, quando o povo adora o bezerro de ouro. E Paulo junta isso tudo, junta também com os 10 mandamentos, porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, e o último diz, não cobiçarás, e ele junta isso tudo e diz, olha, os homens conheciam a Deus, ignoraram esse conhecimento, suprimiram esse conhecimento, recusaram-se a adorar a Deus, e como que você convive com um universo em que existe um Deus verdadeiro, que você não quer adorar? Você precisa esconder isso de você mesmo. Então os homens, inculcando-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus em semelhança de criaturas, e o que acontece com isso é que a cobiça toma conta, né? Você quebra o primeiro mandamento, você vai quebrar o último. Você deixa de adorar a Deus, você vai cair na cobiça. Então, uma vez que a adoração não é oferecida, todos os mandamentos vão ser quebrados, começando com a cobiça nos corações. E aí tem uma lista enorme de pecados aqui em Romanos 1. Mas essa é a explicação que Paulo dá do estado de queda de todos os homens. Isso é muito importante, porque ele vai explicar esse estado de queda até o final do capítulo, a metade do capítulo 3, e então, quando ele terminou o seu argumento, no capítulo 12, ele vai falar sobre o contrário disso. O que ele disse foi que a ira de Deus está revelada do céu por causa da idolatria, por causa da corrupção da mente, por causa da entrega dos corpos à concupiscência. E agora o que Paulo vai dizer? Ele termina o argumento assim, capítulo 11, versículo 32. Veja aí na sua Bíblia. Deus colocou todos debaixo da desobediência, para quê? Para mostrar misericórdia para com todos. Então nós temos um hino de adoração nos versos 33 a 36, pela sabedoria de Deus, e Paulo inicia a exposição prática no capítulo 12. E o que é a primeira coisa que ele diz? Veja aí. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus. Algumas versões trazem compaixões e não fica tão claro que o versículo 12 está diretamente ligado ao capítulo 11, verso 32. Paulo começa falando que a ira de Deus está revelada no céu. E aí depois ele fala sobre a justiça e a misericórdia de Deus que se revelaram em Jesus. E agora ele diz para os convertidos, nós conhecemos algo além da ira de Deus. Nós conhecemos a misericórdia de Deus. Então a gente tem que viver diferente. Então isso é muito importante na teologia cristã e protestante. É que toda a vida cristã é basicamente uma resposta de gratidão ao que Deus fez. A vida cristã começa quando nós entendemos que a misericórdia triunfa do juízo. Então nós respondemos com gratidão. Isso é a vida cristã. Tudo que a gente tenta fazer na vida cristã, que a gente faz para tentar comprar Deus, ou merecer alguma coisa, ou se convencer de que a gente é bom, ou tentar ser uma pessoa melhor apenas, não funciona. Na vida cristã só tem uma coisa que funciona: a graça de Deus operando na gente. Só isso. Então é por isso que a vida cristã começa com a gratidão. E Paulo diz, conhecendo, irmãos, então, as compaixões de Deus, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o contrário do que aconteceu lá atrás, com o pecado. Se o pecado envolveu os corpos sendo entregues à cobiça, o que a salvação implica? Os corpos sendo entregues como? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Se os homens caíram na concupiscência e desonraram seus corpos entre si, porque eles não adoraram a Deus, nem lhe deram graças, o que nós que conhecemos a compaixão de Deus vamos fazer? Nós vamos apresentar a Deus o culto racional. Nós vamos adorar a Deus. É um culto agora que nós estamos envolvidos. Se o pecado envolveu não adorar a Deus, então a redenção envolve a restauração do culto a Deus. Mas também para os homens não adorarem a Deus, mesmo conhecendo a Deus, eles tiveram que reprimir esse conhecimento e a sua mente se corrompeu, inculcando-se sábios, tornaram-se loucos. Então o que nós vamos ter que fazer para viver essa nova vida? Nós temos que ter a mente renovada. Então, em cada ponto no capítulo 12, Paulo está explicando como a chegada da graça de Deus vira do avesso a vida pecaminosa, ou melhor, desvira, porque ela está do avesso. Então faz a vida realmente funcionar como Deus planejou. Isso é o capítulo 12, verso 1 em diante. Nós temos as aplicações disso.
Agora vejam, irmãos, que nesse processo de transformação, aqui nós vemos essa expressão culto racional, eu quero dar um destaque para ela. A palavra traduzida aqui como racional, na século XXI, em algumas versões, é logikos. Ela não aparece muitas vezes, ela só aparece em 2 lugares. Aqui em Romanos capítulo 12, e a gente leu há pouco na primeira carta de Pedro, capítulo 1, quando a gente leu o versículo posterior. Mas no capítulo 1, Pedro diz assim: desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, para crescerdes por meio dele para a salvação. A século XXI, inclusive, traduz em Romanos 12 o culto racional e em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, o leite espiritual. Aqui é logikon, é a mesma palavra. Então, essa não é uma tradução muito adequada. Eu prefiro realmente o culto espiritual, mas a palavra também não é pneumatikos, né? Não é a respeito do espiritual literalmente. Do que Paulo está falando? Do que é a verdade em relação ao que é representação. Esse é o sentido mais apropriado dessa palavra. Por isso, a melhor tradução seria culto espiritual. O que o Paulo está dizendo é que no Antigo Testamento havia um culto cruento em que você tem animais sendo mortos e o sangue de animais sendo derramado para culto a Deus, para remissão de pecados, como oferta ao Senhor, para a adoração do Senhor. Então Paulo diz, olha, esses sacrifícios, eles não eram sacrifícios verdadeiros, genuínos. Eles eram simbólicos, antecipatórios. Eles representavam o que ia ser feito agora. O verdadeiro culto a Deus não é a gente ir voltar lá no templo anualmente, regularmente, para levar animais para sacrifício. O verdadeiro culto é a sua vida, o seu corpo, a sua vida nessa época ser entregue no altar do Senhor. Então esse é o culto genuíno, o culto espiritual. É isso que Pedro também quer dizer quando ele diz que nós devemos tomar o leite espiritual. Ele quer dizer que não se trata de leite literalmente, se trata do leite de Deus, do leite divino, que é a palavra de Deus. Então esse é o sentido da expressão. O que Paulo está dizendo é que chegou o tempo do verdadeiro sacerdócio. É isso que ele quer dizer com o culto logikon. O verdadeiro sacrifício finalmente pode ser estabelecido no mundo. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram simbólicos e preparatórios. Com a vinda de Jesus e o seu sacrifício perfeito, chegou o tempo do verdadeiro culto. Então chegou o tempo do verdadeiro sacerdócio, do verdadeiro tabernáculo. A linguagem do sacrifício, a gente tem que lembrar disso, é a linguagem do tabernáculo, do sacerdócio araônico, de Êxodo. É disso que Paulo está falando. Aí você pode perguntar, mas realmente isso tem a ver com o Êxodo? Esse é um segundo ponto muito importante para entender o capítulo 12. É que a carta aos Romanos está muito fundada no relato da salvação do Antigo Testamento. Nós temos o equivalente da escravidão do povo no Egito, em Romanos capítulo 1, verso 18, até metade do capítulo 3, versículo 15, se não estou enganado. Então ali nós temos a escravidão ao pecado, é a escravidão sob Faraó, é o equivalente da prisão do povo de Deus sob Faraó. E aí nós temos a noite da Páscoa, em que o sacrifício pascal foi oferecido e todo o povo comeu e passou nos umbrais e nas portas e comeram esse sacrifício esperando vir o juízo de Deus, mas eles seriam livrados desse juízo de Deus. E isso é a propiciação pelos pecados. Paulo, em Romanos capítulo 3, na metade do capítulo, ele começa a falar sobre a justificação pela fé, e aí ele fala sobre a propiciação feita em Cristo, e como assim a justiça de Deus está manifesta, de um modo que ele é justo e justificador do que tem fé em Jesus. Então, metade do capítulo 3 até o final do capítulo 4, até o capítulo 5, Paulo está falando sobre a justiça de Deus, sobre a obra de Jesus e o poder da obra de Jesus de nos colocar em paz com Deus e de reverter os efeitos do pecado. Agora, depois que o povo sai do Egito, melhor dizendo, depois que o povo participa da ceia e eles vão fazer a viagem, eles têm que atravessar o Mar Vermelho, não é isso? E Paulo diz então, logo depois que ele fala sobre justificação pela fé, no capítulo 6 de Romanos, sobre o batismo, que é a nossa travessia do mar. E todos nós morremos e somos sepultados com Cristo na morte e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida.
E logo depois, ainda na metade do capítulo 6, Paulo diz que antes a gente era escravo do pecado e agora a gente é servo da justiça. E esse é o ponto. Deus tira o povo da servidão do Egito para que eles possam servi-lo no deserto. Nós somos libertados de Faraó para o verdadeiro serviço. Então, em Romanos capítulo 6, nós temos o batismo nas águas e temos a nova vida em que nós não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça. E é o que o povo vai fazer depois que eles atravessaram o Mar Vermelho para servir a Deus no deserto. Eles vão se congregar no Sinai para receber o quê? A lei. E o que Paulo fala no capítulo 7? Da lei de Deus. E como nós não conseguimos cumprir a lei de Deus? Porque a gente tem pecado e o pecado está enraizado e a gente quer fazer uma coisa e faz outra. Então, é verdade que Deus nos livrou do Egito para a gente o servir e a lei é necessária para servir, mas o pecado não deixa a gente servir. Então, essa reflexão de Paulo está dividida em duas partes. Primeiro, ele fala sobre como a lei se tornou a lei de morte para nós, porque ela nos condena, ou seja, o Sinai não é realmente o lugar de consumar a libertação. Mas aí Paulo depois, do capítulo 8, fala sobre a lei do Espírito da vida que te libertou da lei do pecado e da morte. Então, isso é a nova aliança. Porque no Sinai, Deus mostrou a sua vontade, mas estava escrito em pedra, em tábuas de pedra. Mas, na nova aliança, de novo a lei é apresentada, só que dessa vez, pelo Espírito Santo, ela é escrita no coração. Essa é a revelação da nova aliança, que nós encontramos em Jeremias e Ezequiel. E o que acontece ali é que Paulo, já no capítulo 8, fala que não apenas nós somos transformados porque a lei é escrita no nosso coração, mas o mundo inteiro vai ser transformado quando os filhos de Deus se manifestarem. E nós vamos ter não apenas o nosso corpo redimido, mas toda a criação vai ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso é o quê? A promessa de Canaã, do novo mundo, que está chegando para a gente morar nele. Esse mundo vai ser feito. Mas aí vem a questão, quando o povo chega na terra prometida, eles precisam lidar com, aliás, na jornada, não apenas na terra prometida, qual é a sua relação com as nações ao redor. E muitos judeus entenderam que Deus escolheu Israel e deu uma banana para as outras nações. Mas esse não era o projeto de Deus com Abraão. Era abençoar todas as nações através de Israel, e Israel não obedeceu. Então, do capítulo 9 a 11, do que Paulo vai falar? Do judeu e do gentio no plano de Deus. Exatamente disso. E lá ele vai explicar que já que o povo judeu o rejeitou Jesus, então Deus vai salvar os gentios para colocar Israel em ciúmes. Mas depois Israel vai se converter, e quando Israel se converter, isso vai ser salvação para o mundo inteiro. E então Paulo termina o argumento explicando que aconteceu um novo êxodo, e ele celebra, como os salmistas celebravam no Antigo Testamento, as misericórdias de Deus sobre o seu povo. E quando Paulo terminou então esse raciocínio, ele chega no capítulo 12. E o que se segue então agora para o povo de Israel liberto do Egito, com a lei escrita, naquela época era em tábuas, evidentemente, mas qual é a próxima tarefa que eles recebem? Construir um tabernáculo e trazer o sacerdócio para ser consagrado, porque eles foram chamados para isso, está lá no início de Êxodo. Eles foram chamados para ser sacerdócio real e nação santa entre as nações. Então, depois de explicar como o Evangelho de Jesus cumpre toda a história e a expectativa do Antigo Testamento, Paulo precisa explicar que um povo foi formado para essa salvação para conduzir um tabernáculo entre as nações, no qual o culto é praticado continuamente. E é por isso que Paulo está falando no capítulo 12, verso 1, de sacrifícios, porque ele está explicando para a igreja convertida em Roma que ela é sacerdócio real e nação santa, um povo separado para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Isso é a vida cristã, irmãos. E eu quero também chamar a atenção, aproveitando os irmãos para isso. Você nunca pode ler um versículo separado do resto da Bíblia, porque está tudo emaranhado, irmãos. O mesmo Deus inspirou a Bíblia toda, está tudo interconectado. Mas, irmãos, então no capítulo 12 nós temos essa convocação para o verdadeiro culto, o verdadeiro sacerdócio. Mas esse é o nosso ponto hoje. Assim como o pecado levou à corrupção da mente para justificar a idolatria, sem a renovação da mente, nós não conseguiremos praticar esse novo sacerdócio. Então Paulo diz no capítulo 12, verso 1, que o verdadeiro culto precisa ser apresentado. Um culto vivo, santo e agradável a Deus. Esse culto precisa acontecer,
Porque na medida que esse culto é praticado no meio das nações e a presença de Deus se manifesta ali, as nações vão entender que esse Deus é bom. Mas para as nações entenderem isso, nós temos que entender que Deus é bom. E isso não é trivial. Versículo 2. Porque na nossa jornada rumo a Canaã, a nova criação de Deus, nós temos a tentação de nos amoldar aos costumes de Canaã, aos costumes das nações. Então Paulo diz no versículo 2, e aqui você pode pensar que Paulo está lembrando de Êxodo, está lembrando de Deuteronômio, de Números, de Josué, de Juízes. E ele condensa tudo isso em uma expressão: não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Porque se a gente aprender os costumes das nações, o verdadeiro culto não será estabelecido na terra prometida. Então a gente precisa ser diferente. A gente precisa recusar o sistema. A expressão aqui traduzida como esquema, a tradução até seria a expressão mais literal, é o esquema desse mundo mesmo. É o sistema desse mundo. Paulo não está falando sobre a vida terrena ou temporal meramente. Ele está falando sobre o modo como a sociedade sem Deus funciona, organiza suas prioridades, nos educa, treina o nosso cérebro, treina o nosso corpo. Então Paulo diz, uma resistência ativa e intencional tem que ser levantada para um novo sacerdócio acontecer. Não vai acontecer sem querer. Não existe isso. É um trabalho coletivo intencional. Nós temos que dizer não ao esquema desse mundo. E como que a gente resiste? É necessário que a gente seja transformado pela renovação da mente. A mente tem que estar envolvida na vida cristã. Muita gente pensa aqui que Paulo está falando de uma coisa diferente do que ele está falando quando fala sobre a vida no Espírito. Mas em Romanos 8, quando Paulo quer explicar como é que essa lei é escrita no nosso coração, que é Sião no lugar do Sinai, ele diz muito claramente que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, e os que vivem na carne não podem agradar a Deus, mas nós estamos no Espírito. Então, vejam que forma engraçada de falar sobre andar no Espírito. Quando a gente pensa em andar no Espírito, a gente pensa em intuição, mas Paulo usa uma palavra que a tradução correta é essa, mentalidade. A vida no Espírito também é uma cabeça. E se você quer ter só sentimentos e não quer ter uma outra cabeça, você fica tentando ver se algum dia, num culto extraordinário, tudo na sua vida vai mudar e não vai acontecer, porque você tem que ter outra cabeça. É a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Então, vejam que andar no Espírito não é algo separado de você levantar uma resistência ativa ao esquema desse mundo e trabalhar a sua cabeça, para você pensar do jeito que Jesus pensava, com a mente de Cristo, com as categorias de Cristo. E o que significa pensar com a mente de Cristo? Isso está explicado no verso 3, mas antes eu tenho uma explicação muito importante no final do verso 2. Por que a mente tem que mudar? Olha só o que Paulo diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a questão é muito simples. Se sua cabeça não mudar, sua mente não mudar, os seus gostos também não vão mudar. Você não vai achar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável se sua cabeça não mudar. Seu sistema de valores tem que ser alterado. E sua sensibilidade, seu paladar moral também. Então, renovação da mente é alguma coisa que faz a gente enxergar e entender que o projeto de Deus é melhor do que o projeto do mundo. Então, Agostinho falava sobre isso, e Tomás de Aquino, melhor dizendo, falava sobre isso, que você não vai vencer um desejo a não ser com um desejo mais forte. Tem uma lógica, tem uma psicologia da vida cristã, tem um jeito de viver isso. O que acontece é que se o seu sistema de valores não mudar de fato e o seu paladar moral não for alterado, você vai continuar seguindo o mesmo caminho. Para que a sua vida seja transformada e você resista ao mundo, você tem que sentir o sabor da vontade de Deus. Você tem que sentir o perfume da vontade de Deus. Você precisa enxergar a beleza e a perfeição da vontade de Deus.
E você tem que enxergar isso na sua mente, antes que o seu coração se adeque a isso. É uma espécie de realidade que você vê e você não consegue mais voltar atrás. É algo assim. Você provou um alimento saboroso, uma carne muito boa, e depois você não quer mais comer carne de segunda. Você comeu a carne de primeira. Na verdade, não é isso que Pedro diz? Ele fala assim: desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então, Pedro está dizendo que a gente precisa fazer algo a respeito dos nossos desejos. Desejem o leite espiritual. Mas como que você diz isso para alguém? Paulo diz: se vocês provaram que o Senhor é bom, vocês sabem que vale a pena. O seu paladar tem que ser adequado. Você tem que se treinar, né? Tem que aprender a tomar café. Não é isso? Sem açúcar, alguém me corrigiu aqui. Tem que aprender, depois que você aprende é ótimo. Então, tem coisas, tem sabores que você precisa aprender, é verdade. Então é necessário aprender esse sabor, para que, de fato, as concupiscências do coração não tenham mais poder sobre nós. Porque os homens que tiveram a mente corrompida, a concupiscência do coração carregou eles embora. Então a mente renovada vai levar o nosso coração também para um outro lugar. Então o que acontece? Agora nós chegamos a um ponto crucial, versículo 3. Nós temos aqui um conectivo. Em algumas versões nós temos pois, pela graça que foi dada. A minha traz porque, pela graça que me foi dada. Isso é importante, porque a gente é muito acostumado no contexto evangélico a ler os versos 1 e 2 separados do verso 3 em diante. E a gente não pode fazer isso. Não pode, porque é um argumento só. Então Paulo diz: pois pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com equilíbrio, moderação, segundo a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui quando ele fala de pensar de si mesmo como convém? Ele mudou de assunto? Ele mudou de assunto, irmãos, do que ele estava falando no verso 2. O que diz aí na sua Bíblia? Do que Paulo estava falando no verso 2? Ele estava falando de renovação da mente. Então agora ele esclarece isso. Ele responde, né? Ele diz aos ouvintes: porque, gente, o que eu quero dizer com renovação da mente, segundo a graça que Deus me deu, é que o que vocês pensam de si mesmos tem que mudar. Então aqui a gente especifica melhor o que é renovação da mente. Renovação da mente não é você encher sua cabeça de conceitos teológicos ortodoxos, embora isso seja um passo necessário, mas não é isso. A renovação da mente acontece quando a percepção que você tem de quem você é e do seu lugar no mundo é alterada. É quando você existencialmente alterado, você muda de posição existencialmente. É mais do que informações na cabeça, é uma visão de si, é a sua identidade ser mudada. Quem que eu sou, que eu estou fazendo na vida? É isso que tem que mudar. Quando você apenas está adquirindo conceitos teológicos, entendendo as coisas, isso é um passo necessário para chegar lá. Mas quando você acorda de manhã e diz: eu não pertenço mais a esse sistema, porque eu sou filho de Deus. Quando você enxerga isso, então a transformação da mentalidade atingiu um lugar mais fundo, porque mexeu com a sua visão de si mesmo. Esse é o lugar, esse é o pulo do gato para a transformação na vida cristã. É uma mudança na sua identidade e no modo como você entende o seu destino. Nesse momento é que a renovação da mente chegou no coração do processo. É a sua autopercepção. É até estranho, né, a gente pensar que Paulo estava falando disso naquela época. Fala-se muito hoje de autoentendimento, né, de autopercepção, de identidade, mas Paulo está falando isso. E ele vai atacar um problema específico que acontecia com a igreja, né, não só com a igreja, mas naquela época, mas com todo mundo, é que o pecado faz a gente pensar errado de nós mesmos e pensar mais, ele não falou aqui agora, mas também menos do que convém. Isso acontece. Está lá em Romanos 1. Quando os homens rejeitaram o conhecimento de Deus e a sua mente foi corrompida e eles começaram a adorar falsos deuses, o que aconteceu? Eles mudaram o uso natural dos corpos.
começaram a ter relações de homens com homens e mulheres com mulheres. O que Paulo está dizendo? Ele está se referindo, é um midrash, Paulo é um rabino, ele está se referindo a Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1 diz que Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí quando Paulo vai explicar o pecado, ele diz assim, quando o homem caiu da idolatria e não sabia mais quem era Deus, a fonte da sua imagem, qual a primeira coisa que ele faz? Confunde o sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Não sabe mais o que ele está fazendo no mundo, na vida, para que servem os órgãos. É isso que Paulo está dizendo. Ele está fazendo um midrash em cima de Gênesis capítulo 1 e explicando, e a gente pode expandir isso, que quando você perde a conexão com Deus, você não sabe mais quem você é. Calvino, na introdução das suas Institutas, fala isso, mas Agostinho já falava. Que é a mesma ideia, mas Calvino diz que o homem, a soma de todos os nossos conhecimentos é o conhecimento de Deus e da alma. E a gente não sabe quem a gente é enquanto a gente não sobe e vê a face de Deus, e aí a gente volta e a gente sabe quem a gente é. Então Paulo está falando que o novo sacerdócio depende de uma restauração da condição humana em Gênesis 1. É claro que é mais do que isso, mas isso é necessário, que o homem entenda que ele foi feito à imagem de Deus e entenda a vocação que Deus deu para ele. E especificamente você tem que enxergar no reino de Deus, na narrativa de Deus, se enxergar ali dentro. Então a renovação da mente tem que acontecer, senão o sacerdócio não acontece. Enquanto você sabe muita coisa sobre Bíblia, sobre teologia, mas você ainda não se achou diante de Deus como alguém feito à imagem de Deus, feito nova criatura em Jesus, convocado para a missão de Deus e com um trabalho que Deus deu para você, enquanto você não pensa de si mesmo como convém, você fica perdido na igreja, perdido na vida. E aí você pode até saber muita teologia, mas não faz diferença. É necessário unir mente e coração, como os irmãos estão vendo aqui. É necessário. Então, é preciso que a mente seja renovada e que você pense de você a partir da convicção que Deus coloca no coração de todo crente. E quando Paulo fala aqui sobre a medida da fé, ele está falando de fé como aquelas crenças que Deus colocou no nosso coração e tem coisas muito específicas sobre até mesmo o chamado que Deus tem para cada um. Paulo fala sobre fé nesse sentido em Romanos capítulo 14, verso 22 e 23, por exemplo. Então, o que Paulo diz é que todo crente verdadeiro, Deus colocou uma fé e uma graça no seu coração. Você tem condições de descobrir e entender quem você é diante de Deus. Deus vai falar com você. Você tem condições de descobrir isso, de se achar na vida a partir de Jesus. Você tem que se achar, porque senão o sacerdócio não vai acontecer. Agora, qual é o efeito imediato de você encontrar a si mesmo diante de Deus e não pensar nem mais nem menos? O Paulo está falando de algo muito importante aqui. O que significa pensar de si mesmo além do que convém? Significa que você está descontente diante de Deus e da vida, porque você queria uma outra coisa para você. É isso. E esse é o grande problema dos seres humanos. Esse era o problema de Adão e Eva, não era? Adão estava insatisfeito, ele estava no jardim do Éden, ele tinha acesso à árvore da vida, a todos aqueles alimentos, e a serpente chega para ele e fala assim: olha, Deus está puxando o tapete de vocês, porque vocês podiam ser mais, vocês podiam ser como Deus, discernindo o bem e o mal, vocês podiam ser melhores, e Deus não está pensando em você. E se você não fizer alguma coisa para você ser feliz e chegar lá, Deus não vai fazer nada. E aí você começa a imaginar que ser o que Deus te fez é pouco. E que Deus está sendo injusto. Por que Deus dá mais para os outros? Por que os outros são melhores? Aí você tem inveja. Você tem inveja de Deus, inveja dos outros. Você queria ser o centro do seu universo. E aí você começa a pensar mais do que convém de si mesmo. E você não acredita mais que você é criatura. Você que é o criador da sua vida. Você é a causa de si. Você que tem que dar um destino. E aí você dá uma banana para Deus e vai caçar a sua vida. E isso é pensar de si mesmo além do que convém. Então Paulo diz: se a nossa mente é renovada, nós vamos pensar de nós mesmos como convém. A gente vai se ajoelhar diante de Deus como criatura. E a gente vai dizer: o que Deus tem para mim é bom, eu não preciso ouvir a serpente. Aleluia. O que Deus tem para mim? Aonde Deus quer que eu esteja? Quais os desafios morais que Deus colocou? De qual vida eu estou querendo fugir que na verdade Deus quer que eu enfrente? Por que eu acho que eu preciso de coisas que os outros têm e eu não tenho?
Eu não estou dizendo que você não pode querer melhorar a sua vida. Não estou dizendo que você não pode dar uma vida melhor para os seus filhos. Eu estou dizendo que se esse sentimento coloca o seu coração em revolta contra Deus, você está pensando de si mesmo além do que convém. E isso é a voz da serpente. Você precisa abraçar a vontade de Deus para a sua vida. E o que acontece quando você abraça a vontade de Deus para a sua vida? Você descobre que Deus tem um grande plano e vai envolver todo o povo de Deus. E cada um tem uma contribuição singular. E não é isso que Paulo fala aqui do versículo 4? Olha aí na sua Bíblia. Porque, de novo tem um pois aqui. Pois, irmãos, embora muitos, nós somos um só corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros. E como o corpo tem muitos membros, né, todos não têm a mesma função. Né, então, é um corpo. Cada um tem um papel, tem um propósito. Não importa se você é um membro pequenininho, um dedinho do pé, ou se você é um braço. Se um membro, Paulo diz em Coríntios 12, se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Todo mundo é importante. Aleluia. Todo mundo é importante. Ninguém é sem importância. Todo mundo tem uma vocação, tem um papel, tem uma graça. Talvez você fale assim, nossa, mas eu sou tão menos, eu não aceito isso. Eu queria ser orelha, eu queria ser olho. E aí Paulo fala lá em Coríntios 12, mas se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Então precisa de todo mundo. A questão é que às vezes você fala assim, mas eu acho que a minha contribuição não precisa. Não, é verdade que às vezes o corpo é disfuncional e a função de um membro não é reconhecida. E aí você precisa aprender a tomar a cruz e buscar do Senhor solução para isso. Isso faz parte do plano de Deus também. Mas às vezes acontece outra coisa, é que você despreza o que Deus mandou você ser e fazer, e aí você faz isso mal feito e enterra o talento. Isso também acontece muito, porque você fica comparando com os outros e não faz o que Deus deu para você. De repente o que Deus deu para você é pequeno, mas para o corpo funcionar, esse pequeno tem que ser feito bonito. E o que acontece então? Quando a gente não renova a nossa mente, e a gente não encontra quem a gente é no reino de Deus como criatura e membro do corpo de Cristo, o corpo sofre. Porque a gente começa a brigar uns com os outros por posição. E a gente precisa lutar com inveja. E a gente tem ciúme. E a gente não encaixa. E aí a gente sempre tem esse problema. Isso eu não estou dizendo, não estou idealizando, irmãos. Toda a igreja vai lutar com isso. Está lá, Coríntios 12, uma igreja sensacional, a igreja de Corinto, mas era cheia de problemas, inclusive esse tipo de problema. No culto o povo só falava em línguas. O Paulo falava, cadê o dom de profecia? Só vocês falando em línguas, nem interpretação tem. Está errado isso. Então toda a igreja tem seus problemas. Mas irmãos, quando nós não encontramos o nosso lugar na vida, a gente entra em conflito com os outros. E não consegue mais se articular e sincronizar. E a gente não funciona como o corpo para sinalizar a vontade de Jesus no mundo. E o que o Paulo vai dizer é o seguinte, em primeiro lugar, fique satisfeito com o que Deus colocou na sua mão hoje. O que é o reino de Deus agora? Deus quer que você faça o quê? Faça com amor, faça direito. Mas e amanhã? Amanhã Deus pode te tirar de cuidar das ovelhas e você vai virar rei de Judá. Pode ser. Pode ser que não. O que você sabe agora é que você tem um urso para matar. Você tem que proteger as ovelhinhas. Então vai fazer isso. E aí você abraça a sua realidade. Então Paulo diz, temos diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Qual que é o seu? É profecia? Faça. É o serviço? Sirva. É o ensino? Ensine. É encorajamento? Use o dom para isso. Então aprenda a viver como corpo. E aí Paulo avança mais um grau e diz assim no verso 9. E aí, então, entendendo quem nós somos e a nossa função, agora nós vamos oferecer os sacrifícios espirituais agradáveis. Aleluia. Devoção a Deus, oração, hospitalidade, abençoar ao invés de amaldiçoar, chorar com os que choram, buscar crescer na unanimidade, não confiar na própria sabedoria, não devolver a ninguém mal por mal, vencer o mal com o bem. Do que o Paulo está falando, irmãos? Ele está falando de uma forma estendida do que o autor de Hebreus falou no capítulo 13. Agora que Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos reconectou com Deus, quem nós somos? Os assistentes de Jesus, o sacerdote da ordem de Melquisedeque. E o que a gente vai fazer? A gente vai oferecer a Deus o sacrifício de louvor
e fazer o bem e repartir com outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Busque de Deus a renovação da sua mente, para você se encontrar no novo sacerdócio que Ele estabeleceu. Amém?